Olá, povo de Deus, paz seja convosco, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da palavra de Deus com vocês, para aprendermos mais um pouco junto. A nossa última aula, aquela que nós tivemos online, a gente falamos um pouco ali sobre o Egito. E já que a gente estava falando sobre o Egito, eu vou trazer um pouquinho da curiosidade falando dentro do Egito, mas eu vou voltar lá nas 10 pragas, lá no Egito. Nós ficamos curiosos em relação a tantas coisas ali que os egípcios adoravam, vários deuses que eles adoravam ali, e isso chamou um pouco a nossa atenção. Algumas perguntas feitas ali, alguns comentários feitos na última aula, nos retratou sobre isso, nos fez lembrar disso, ficamos curiosos sobre isso, né? Então, eu também fiquei curioso e fui estudar um pouquinho. E eu senti no coração de compartilhar com vocês alguns desses deuses, falar um pouquinho desses deuses e como Deus atacou esses deuses através das 10 pragas. Está descrita lá no livro de Êxodo, capítulo 7, aí em diante. Talvez você já deve ter estudado sobre isso, talvez você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero compartilhar um pouquinho essa curiosidade com vocês. Vou falar um pouquinho de cada praga e falar um pouquinho, basicamente por causa do nosso tempo. Quero compartilhar isso com vocês. Vou pegar aqui minha colinha, porque não dá, né? São muitas coisas. Eu tentei ficar mais superficial por causa do nosso tempo. Talvez vou errar alguma coisa sobre os nomes difíceis de pronunciar, nomes de deuses egípcios. Mas depois vou compartilhar um link sobre o estudo com você. E você que tiver curiosidade, estude aí um pouquinho na sua casa. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. Tá joia? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 7, e comece aí a compartilhar. Comece aí a acompanhar junto aí as pragas, tá joia? A primeira praga está descrita lá no livro de Êxodo. A primeira praga é: a água se tornou em sangue. É interessante porque os egípcios adoravam, sendo mais claramente, tudo que eles arrumavam um jeito lá, eles faziam um deus daquilo. E quando Deus fala com Moisés que vai libertar o povo e vai fazer isso com sinais e maravilhas e vai mostrar para os egípcios que ele é Senhor, ele está deixando bem claro: só eu sou Deus, não tem outro. Então ele começa a enviar as pragas, já que Faraó não vai permitir que o povo vá embora. E ele começa a enviar a praga e torna-se a água em sangue. Isso foi um ataque direto a um deus chamado Khnum, guardião do rio Nilo, e ao deus Hapi, o deus da fertilidade. É muito interessante porque os egípcios, eles tinham o rio Nilo como a sua maior fonte. Se você lembrar, é Egito, é deserto. Se você observar isso, ou seja, aí eles têm o rio Nilo. Água é vida. E Deus ataca diretamente o rio, porque no rio eles adoravam a esses deuses, outros tipos de deuses também. E Deus envia um ataque diretamente ao rio Nilo, tornando o rio Nilo em sangue, e todas as outras bacias também ali se tornaram em sangue. Todos os rios mais próximos que encontrava com o Nilo tornavam-se em sangue, mostrando assim a impotência desses tipos de deuses, que não são deuses, que eram adorados ali por criação dos egípcios. Deus dá um ataque direto ali ao Deus guardião do rio Nilo e o Deus da fertilidade. Na segunda praga, ele envia rãs.
É um ataque também direto à deusa Heket. As rãs eram sagradas para os egípcios. Eles consideravam... Era digno de morte se alguém por acidente pisasse numa rã. Essa deusa, ela tinha cabeça de rã e corpo de mulher. Essa era a imagem dessa deusa. E se alguém por acidente pisasse em uma rã, era condenado à morte. Deus envia tantas rãs, que era impossível. Você vai ler no texto, você vai ver que era impossível caminhar sem pisar em uma rã. Então eles caíam na sua própria lei, que não podiam pisar em uma rã. Eles pisavam e tinham que recolher as rãs que começavam a feder. É interessante também a terceira praga, que é a praga dos piolhos. É um ataque direto a um deus chamado Geb, deus da terra. É interessante que os piolhos levantavam do pó da terra. Como Deus atacou diretamente? Por quê? Porque os sacerdotes, um dos processos deles lá, de apresentar-se como sacerdotes para se tornarem sacerdotes egípcios, eles tinham que se purificar. E dessas purificação, eles não poderiam ter piolhos. Então Deus dá um ataque direto enviando piolhos sobre eles, que nem mesmo os sacerdotes poderiam ser sacerdotes ou apresentar-se diante do Deus deles, estando impuros por causa dos piolhos. Olha só para você ver, Deus mostrando que somente Ele é Deus e que não existe essa falsidade, essa imaginação, essa criação de outros deuses. Deus dá um ataque direto, mostrando para eles que não tem outro Deus a não ser o Senhor soberano. Quarta praga, enxames de moscas. É interessante que esse enxames de moscas, o moscas aí está sendo acrescentado, porque a tradução só traz enxames. E estudiosos entendem que não eram moscas, simples moscas, mas sim um tipo de besouro que eles chamavam de escaravelho. Aquele besouro que posa em bostas e saem das bostas, os seus ovos nascem das bostas, dos estrumes de animais. É interessante o ataque direto, porque Deus está mostrando para eles que nem esse próprio Deus que eles chamavam ali, o Deus Keper, Deus da ressurreição para eles, porque ele posava na bosta e depois ressurgia. Deus manda sobre eles e os besouros comiam, eles eram tão potentes as suas garras, que eles comiam todo tipo de madeira, destruindo as casas, os móveis egípcios. Então eles estão sendo tratados de maneira que nem o próprio Deus Keper tem domínio sobre isso. E Deus está mostrando mais uma vez para o egípcio que somente Ele é Senhor. Quinta praga, a pestes dos animais, as mortes dos animais. Interessante que é um Deus chamado Pita, Deus da criação. E quando os gados dos egípcios morrem, os gados lá eram tão reverenciados, tão adorados, que tinha um touro chamado Apis. Ele era tão importante para os egípcios que quando esse touro morria, eles faziam com ele a mesma coisa que eles faziam com o faraó. Me foge a palavra agora, que eles empalhavam ele como se mumificasse o touro, para ele ter o mesmo sentido. Eles acreditavam que faraó vinha desse tipo de Deus. Então quando faraó vinha como se fosse um ancestral desse Deus. Quando Deus ataca diretamente a esses animais, matando todo o gado egípcio,
Deus está dando um ataque direto, mostrando mais uma vez que somente Ele é o Senhor, somente Ele é Deus. Ele ataca de forma direta esse Deus do egípcio. Sexta praga, as úlceras. O Deus Imhotep, Deus da medicina, divindade de cura. Os deuses, os egípcios adoravam todo tipo de Deus, como a gente está falando aqui, todo tipo de deuses eles adoravam. Então, quando Deus ataca os egípcios colocando úlceras neles, a Bíblia vai descrever, vai mostrar que os homens morriam, estourando dentro deles suas úlceras. Eles não podiam se apresentar diante de Faraó, apresentar-se a serviço por causa das úlceras que eles estavam tendo. E quando Deus está mandando essa praga, ele está atacando esse Deus porque eles adoravam esse Deus falando que ele podia curar, que toda cura vinha dele, que todo procedimento de medicina vinha desse Deus. Então Deus dá um ataque direto. Eles adoravam tanto esse Deus como divindade de cura, que eles ofereciam crianças como sacrifício para esse Deus trazer a cura. Então, quando todos os homens, somente os homens foram afetados por essa praga, quando eles todos estavam afetados por essa praga, eles estão recebendo ali, vendo que não tem outro Deus e que nem esse Deus pode curar eles. Somente o Senhor é Deus, eu repito. Sétima praga, a praga do granizo. É importante você observar que a gente está falando de deserto. A chuva lá era rara. Aí agora me cai granizo do céu. Deus Shu, Deus do ar. Eles adoravam esse Deus acreditando que ele que tinha o poder sobre a chuva, sobre o vento, sobre o céu. E Deus, quando manda o granizo, está mostrando para eles novamente que nem mesmo esse tipo de Deus, está mostrando mais uma vez que esse Deus dele é uma farsa, que ele não domina nada e que somente o Senhor tem o domínio. Oitava praga, os gafanhotos. Você vai ler a Bíblia e vai ver que os gafanhotos se levantaram como se fosse uma poeira de tanto gafanhoto. O ataque direto agora é um Deus chamado Anubis, guardião do campo. Por que é um ataque direto? Porque os gafanhotos, você vai ver que os gafanhotos foram diretos para as suas plantações e destruíram tudo, comeram tudo em questão de minutos, questão de segundos. Deus está mostrando para os egípcios mais uma vez que esses deuses não valem de nada. Só o Senhor tem o controle de tudo. Essa é mais um ataque aos deuses do Egito. Nona praga, as trevas. Essa é uma das que, se você for observar, é uma das mais terríveis, se a gente pode colocar assim. A Bíblia descreve que essas trevas eram apalpáveis, você podia tocar. Imagina 3 dias você no escuro e tocando em algo escuro. Meu irmão, pensa direitinho para você observar. Trevas, eu acredito que era a manifestação de demônios na terra do Egito. As trevas estavam presentes, eles não podiam caminhar. É um ataque direto a um Deus chamado Horus. Eles adoravam esse Deus acreditando que ele era que dominava o sol, que trazia o brilho do sol. Eles adoravam esse tipo de Deus. E Deus está mostrando para eles mais uma vez: se eu quiser dia, eu deixo dia. Se eu quiser escuro, eu deixo escuro. Eu sou o Senhor que tudo fez e nada está fora do meu controle. A 10ª praga você conhece, para a gente finalizar, é a praga dos primogênitos. Deus deu a ordem para Faraó libertar o povo e Faraó não libertou o povo. Mandou-se as pragas todas e nada de Faraó libertar o povo. Então agora chega a 10ª praga. Você conhece a história? Deus falou com
com os hebreus para marcarem as suas casas com sangue, e o anjo da morte não afetaria os hebreus, Essa praga é um ataque direto a um deus chamado Serquete, que era o deus da proteção, a qual eles adoravam acreditando que esse deus protegia os egípcios. E Deus envia a praga sobre os primogênitos. É curioso você observar que Faraó só podia ser primogênito. Então, provavelmente, este faraó dessa época, ele não era o primogênito, porque ele não foi morto. Só o seu filho que foi morto. Provavelmente, o seu irmão deve ter morrido antes, e este faraó sucedeu no lugar do seu irmão. Meu amado, minha amada, meus queridos alunos, estou passando aqui para deixar essa curiosidade com você, pedindo a Deus que te abençoe grandemente e que nós possamos continuar aprendendo, e que esse tempo ruim a qual nós estamos passando, esse tempo de pandemia, esse negócio da gente ficar longe um do outro tá muito difícil, tá horrível, que isso venha terminar logo e que Jesus Cristo venha trazer o milagre que necessitamos na nossa vida, porque nós cremos que só existe um Deus, não adoramos nenhum outro tipo de deuses, não existe para nós nenhum tipo de deuses, somente Deus, somente Ele é o Senhor. Deus abençoe você, fique em paz, compartilhe esta aula, comente, traga aí curiosidades para nós também, pode enviar a sua pergunta, tamo junto, que Deus abençoe. Eu te agradeço.